Hoje estamos inaugurando o podcast Explorando a Pesquisa Clínica. Nele, vamos navegar por vários autores que tentam nos ensinar sobre como fazer pesquisa clínica científica e como interpretá-las. Nesse episódio, vamos explorar um capítulo do livro de John Creswell, de nome Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa, publicado em 2014 pela ArtMed. Vamos abordar um tema importante: pressupostos filosóficos e estruturas interpretativas na pesquisa qualitativa. Um importante artigo para pensarmos o problema dos vieses nas pesquisas. Então, vamos em frente. Segue o nosso podcast e fique com a gente. Bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias do livro Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa, do John W. Creswell. A nossa missão aqui é entender melhor as filosofias, as estruturas por trás da pesquisa qualitativa. Pode parecer meio abstrato, né? Mas saber disso ajuda a gente a perceber como o conhecimento é construído. Exatamente. E, olha, muitas vezes essas ideias filosóficas, elas não estão ali escritas na capa do estudo, sabe? Mas elas moldam tudo. O tipo de pergunta que se faz, como se busca a resposta, até a interpretação final. O Creswell dá um caminho para a gente entender isso, começando pelos pressupostos filosóficos. Certo. E por que essa filosofia, essa base, é tão importante assim na pesquisa? Não é só olhar um método, o resultado e pronto? Você entende? Ela influencia como a gente enxerga um problema. E tem mais. Quando a gente lê uma pesquisa, nós também temos nossos pressupostos. Entender a filosofia do estudo e a nossa própria ajuda a ter um diálogo mais claro sobre o que aquele conhecimento significa de verdade. Evita mal-entendido, sabe? Faz todo sentido. E quais seriam esses pressupostos filosóficos principais que o Creswell aponta para a pesquisa qualitativa? Ele organiza em 4 pontos-chave, assim. Primeiro, a ontologia. Basicamente, qual é a natureza da realidade? Na pesquisa qualitativa, geralmente se parte da ideia de que existem múltiplas realidades. Elas são moldadas pelas experiências, pelas perspectivas das pessoas. Não tem uma verdade única, objetiva lá fora esperando para ser descoberta. Múltiplas realidades. Nossa, isso já muda bastante a forma de olhar, né? E o segundo ponto? O segundo é a epistemologia, ou seja, o que a gente considera como conhecimento válido e como a gente chega nesse conhecimento. Aqui, na qualitativa, se valoriza muito a proximidade com os participantes. Tentar entender o ponto de vista deles, as experiências subjetivas, sempre dentro do contexto deles. O conhecimento é visto como algo construído junto, sabe? Entre quem pesquisa e quem participa da pesquisa. Interessante. Então, diferente de um experimento, talvez, que busca distanciamento, aqui a proximidade é um ponto forte para gerar conhecimento. É isso. Conhece, assim, de forma bem aberta, que a pesquisa nunca é 100% neutra. Os valores de quem pesquisa influenciam sim. Então, a ideia não é fingir que não tem valor, mas ser transparente sobre eles, sobre os vieses, se posicionar, né? Entendi. Transparência. E por último, a metodologia. Como a pesquisa é feita na prática. Geralmente é um processo indutivo, ou seja, vai dos dados específicos para tentar construir uma teoria mais geral. É também flexível, emergente, pode mudar durante o caminho. E muito focado no contexto específico que está sendo estudado. Essa questão da transparência sobre os valores é bem marcante mesmo. E como esses 4 pressupostos aí se ligam com as tais estruturas interpretativas que o livro fala? É a mesma coisa? São coisas conectadas, mas não são a mesma coisa, não. Pensa nos pressupostos como a base filosófica, mais profunda, assim. As estruturas interpretativas são como lentes teóricas mais específicas que a gente usa para olhar o mundo. Elas já incorporam aqueles pressupostos filosóficos, sabe? E guiam a pesquisa de um jeito mais concreto. O Creswell descreve várias delas. Que tipos de lentes seriam essas, então? Pode dar uns exemplos? Claro. Tem, por exemplo, o pós-positivismo. É uma abordagem que ainda busca entender causas, efeitos, usa métodos rigorosos. Mas ela reconhece que aquela objetividade total é um ideal, talvez inalcançável. É bem comum em áreas como ciências da saúde, por exemplo. Tenta ser o mais científica possível, mas já aceitando algumas limitações da objetividade. Tá, uma visão mais próxima do método científico tradicional, mas com ressalvas. E qual seria uma lente bem diferente dessa? O construtivismo social.
Aqui o foco é totalmente em como as pessoas constroem significados a partir das suas experiências, das interações sociais, históricas. Pensa, sei lá, como culturas diferentes entendem sucesso ou família de jeitos completamente distintos. O pesquisador busca entender essas múltiplas visões de mundo sem querer impor uma única definição correta. Entendi, faz sentido. E existem lentes com um objetivo mais de ação, de querer mudar alguma coisa? Sim, existem. São as estruturas transformativas. A ideia central delas é que conhecimento e poder estão ligados. Então a pesquisa não deveria só descrever o mundo, mas também desafiar injustiças, empoderar grupos que são marginalizados. Elas buscam ativamente a mudança social e muitas vezes trabalham junto com os participantes, numa agenda de ação mesmo. Ah, interessante. Então, não é só observar passivamente, é participar da mudança. E onde entram aí o pós-modernismo e outras teorias mais críticas? Boa pergunta. As perspectivas pós-modernas, elas entram questionando as grandes narrativas, sabe? Aquelas verdades que se dizem universais. O foco vai muito para a linguagem, para o poder que existe nos discursos e como as identidades de gênero, raça, classe são construídas e desconstruídas o tempo todo. E aí, ligado a isso, a gente tem teorias como a teoria crítica e a teoria racial crítica, a TRC. Elas analisam especificamente as estruturas de poder, de dominação na sociedade. A TRC, em particular, foca em como o racismo está enraizado, é sistêmico, e usa contranarrativas para desafiar discursos dominantes. Entendi. E as teorias feministas, queer, da deficiência? Exato. As teorias feministas colocam no centro as experiências das mulheres e as estruturas de gênero, buscando corrigir distorções e desafiar o patriarcado. A teoria queer desafia categorias fixas de identidade, principalmente sexual e de gênero, explorando a fluidez, a performatividade, como a gente representa essas identidades. E as teorias da deficiência tratam a deficiência como uma construção social, uma diferença humana, não um defeito médico, e lutam por inclusão e direitos. Nossa, percebo que muitas dessas últimas têm um foco bem forte em questões de poder, identidade, né? E o pragmatismo, onde fica nessa história toda? O pragmatismo é, digamos, mais pé no chão. A pergunta principal para ele não é tanto qual a natureza da realidade, mas sim o que funciona para resolver esse problema aqui. A escolha dos métodos qualitativos, quantitativos ou misturar os dois vai depender da pergunta de pesquisa e do objetivo prático que se quer alcançar. O foco é total na aplicação, na solução. Uau, quanta lente diferente para olhar a pesquisa. Fica muito claro que não tem só um jeito certo, né? Então, o que tudo isso significa na prática, para a gente que consome informação? Significa que, quando a gente lê um estudo ou uma notícia, ou até ouve um argumento qualquer no dia a dia, vale a pena parar e pensar, qual será a lente por trás disso aqui? Que pressupostos sobre realidade, sobre conhecimento, sobre valores podem estar moldando essa informação que eu estou recebendo? Reconhecer essas estruturas não invalida a informação, claro, mas dá para a gente uma compreensão mais rica, mais crítica, de como ela foi gerada e, talvez, com que intenções. Isso deixa a gente com uma reflexão final importante, né? Como que ter essa consciência das diferentes filosofias, dessas diferentes lentes interpretativas, pode mudar o jeito como a gente filtra e avalia não só as pesquisas acadêmicas, mas toda a informação que chega para a gente o tempo todo. Fica a reflexão. Até a nossa próxima análise aprofundada. Muito bem. Espero que tenham gostado de nosso podcast, Explorando a Pesquisa Clínica. Obrigado pela presença. Não esqueçam de dar o seu like e marcar o sininho para nos seguir aqui em nosso canal, o Psiquiatria com Mente. Assim vocês sempre serão informados dos novos conteúdos. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.